Olá pessoal, bom dia a todos vocês, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, aí onde você estiver assistindo essa palavra. Hoje estou transmitindo aqui de casa, por algumas razões, estamos transmitindo direto aqui de casa. O tempo está chuvoso, talvez você escute barulho de chuva, mas graças a Deus está um tempo muito bom, fresco e muito agradável para a gente estudar a palavra de Deus. Dando continuidade ao estudo que vimos fazendo, vamos continuar falando sobre a visão espiritual, a falta de visão da igreja atual que o Senhor Jesus menciona lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 18, onde ele aconselha a igreja dessa época a adquirir colírio para a visão dos olhos, ou seja, o Senhor está falando de restauração da visão, o Senhor está falando de termos uma visão correta das coisas espirituais. Antes de iniciarmos o estudo da palavra, vamos fazer uma oração. Aí onde você estiver, mesmo se puder, feche seus olhos, vamos orar. Pai Celestial, muito obrigado por, nesta manhã, estarmos estudando a Tua Palavra, Senhor. Eu te peço, Pai, que o Teu Santo Espírito venha falar aos nossos corações, falar ao meu coração e ao coração de cada irmão, de cada pessoa que estiver junto conosco, estudando a Tua Palavra, ouvindo a Tua Palavra. Te pedimos, Pai, que o Senhor fale aos nossos corações. Santo Espírito, venha falar ao meu coração, aos nossos corações, Senhor. Nós precisamos de uma palavra do Teu coração. Nós precisamos da Tua palavra revelada. O Senhor está falando sobre visão espiritual, de falta de visão espiritual. Pai, nós queremos compreender a Tua palavra, nós queremos compreender a Tua vontade, nós queremos que Tu reveles a nós qual é a visão correta que o Senhor tem para nos fornecer, para nos dar nesse tempo do fim, Senhor. Venha abrir os nossos olhos espirituais. Santo Espírito, venha falar ao nosso coração. É o nosso pedido, é a nossa oração, Senhor, agradecido no nome de Jesus. Amém. Queridos, nós falamos na lição anterior aí sobre a importância de uma boa visão física. Falamos que quando temos problema na nossa visão, como miopia, hipermetropia, astigmatismo, presbiopia, estrabismo, como a ciência menciona, nós vamos ter problema na nossa visão. Nós vimos que, além de olhos perfeitos e cérebro perfeito, para termos uma boa visão, precisamos também de coisas externas, ajuda externa para termos uma boa visão. Como precisamos de luz externa, precisamos de conhecimentos adicionais para que possamos ter uma boa visão. Nós vimos também que a palavra de Deus e o Espírito Santo são as fontes da nossa visão espiritual. O salmista disse no Salmo 119, versículo 105, que a palavra é lâmpada que alumia nossos passos e luz para os nossos caminhos. Vimos que em João 16, o Senhor Jesus dizendo que enviaria o Espírito Santo para nos convencer do pecado, da justiça, do juízo e para nos guiar em toda a verdade. Portanto, vimos que precisamos da ação do Espírito Santo, da palavra de Deus e também da nossa ação, dos recursos nossos, para que possamos ter uma visão correta, espiritualmente correta da vontade de Deus. Vimos também que sem visão espiritual há desvio e queda. Provérbios 29, 18 diz que onde não há revelação divina, o povo se desvia. Vimos o salmista no Salmo 119, versículo 18, dizendo para Deus desvendar os seus olhos para que ele compreendesse as maravilhas do Senhor. Ou seja, queridos, visão espiritual nós só temos quando Deus desvenda os nossos olhos. Com os nossos olhos carnais, com os nossos olhos daqui da terra, nós não conseguimos enxergar as coisas espirituais tal qual Deus quer que nós enxergamos. Vimos também que o profeta Isaías falando que o Senhor Jesus, quando viesse, ele abriria olhos e ouvidos
para que as pessoas pudessem enxergar. Isaías 32 mesmo, versículo 3, o Senhor diz: os olhos dos que podem ver não mais estarão fechados, e os ouvidos dos que podem escutar se abrirão para ouvir. E a gente citou aí vários textos de Isaías 35, 5, Isaías 42, 6 e 7, Isaías 42, 16, falando de que o Senhor Jesus, quando ele viesse à terra, ele traria visão espiritual. Ele traria visão espiritual. Ainda, olhando para Mateus capítulo 4, versículo 16, o Senhor Jesus diz que ele é a grande luz que veio ao mundo, veio para que os que residissem na região da sombra da morte tivessem luz. Então Mateus 4,16 diz que aos que viviam na região da sombra da morte, a luz raiou. E que luz que era essa? Jesus Cristo. Então, queridos, sem Jesus nós não temos luz. Não adianta buscarmos luz para nossas vidas, para nosso caminho, fora de Jesus. Sem Jesus não há luz. Por isso ele disse: eu sou a luz do mundo. Então Jesus Cristo é a luz. A primeira coisa que nós precisamos é Jesus Cristo em nossa vida. Por isso que o primeiro passo que a pessoa tem que fazer é reconhecer que só Jesus Cristo salva, só Jesus Cristo é a luz do mundo, e ir a Jesus para ter o Senhor em sua vida e receber a sua luz. Em Lucas capítulo 4, versículo 18, o Senhor Jesus, ele mesmo diz que o Espírito do Senhor estava sobre ele e o ungiu para libertar presos, dar vistas aos cegos e libertar os oprimidos. Então, queridos, mais uma vez, o Senhor Jesus dizendo, repetindo, que ele recebeu unção para trazer libertação, para trazer luz, para trazer visão aos cegos e libertar os oprimidos. Queridos, falta de visão causa prisão, falta de visão causa opressão, falta de visão leva o ser humano a viver cego, e o cego está preso. Por que está preso? Não sabe onde está, não sabe para onde ir e não sabe de onde veio. Então, toda pessoa sem visão, toda pessoa cega, ela se torna uma pessoa presa, uma pessoa oprimida, uma pessoa escrava. Por isso o Senhor Jesus diz: o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para libertar presos, dar vista aos cegos e libertar os oprimidos. O apóstolo Paulo, lá em capítulo 9 de Atos, e também em Atos capítulo 26, o apóstolo Paulo, ele perdeu a sua visão física por cerca de 3 dias para poder ganhar a visão espiritual. A Bíblia menciona no capítulo 9 de Atos que o apóstolo Paulo era um religioso, era um cristão que, a seu ponto de vista, segundo a sua religião, segundo a sua filosofia religiosa, ele estava seguindo a Deus. Paulo achava que estava servindo a Deus. Paulo achava que, em razão da sua religião ser a mais rigorosa, a que mais achava que estava seguindo a Deus, Paulo achava que ele estava fazendo a vontade de Deus. Entretanto, o apóstolo Paulo estava caminhando contra Deus, perseguindo a Deus. E no capítulo 9, a Bíblia diz que Paulo pegou autorização dos principais sacerdotes para ir em direção aos cristãos, aqueles que falavam de Jesus, os discípulos que Jesus tinha deixado após sua morte, para pregar o Evangelho, para falar sobre ele. Paulo sai em perseguição aos discípulos, à igreja. Veja que Paulo era um religioso, veja que Paulo conhecia a Bíblia, veja que Paulo conhecia a palavra de Deus. Entretanto, a Bíblia diz que Paulo estava cego. Paulo estava cego, não conhecia Deus. Paulo estava fazendo tudo aquilo na sua religião, mas perseguindo ao Senhor Jesus. E no capítulo 9 a gente vê a história de Paulo.
saindo para perseguir cristãos, prendê-los, levá-los preso, porque estavam falando de Jesus, falando do que Jesus veio fazer, falando que Jesus veio ao mundo para salvar, para libertar, que ele morreu na cruz para salvar e para perdoar os nossos pecados e para dar vida eterna. Era isso que os cristãos estavam falando. E Paulo sai para perseguir esses cristãos. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus se manifesta a Paulo. O Senhor Jesus desce até onde Paulo está. E lá no capítulo 26 de Atos, ele diz que por cerca do meio-dia, uma forte luz como a luz do sol, um resplendor tal qual a luz do sol, chegou até onde ele estava e junto aos seus soldados e as pessoas que o acompanhavam. E todos caíram por terra. E Paulo caiu e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo pergunta: quem é, Senhor? E o Senhor Jesus olha para Paulo e diz: Paulo, eu sou Jesus a quem tu persegue. E Paulo, quando tenta enxergar, ele vê que ele estava cego e não conseguia mais enxergar. O Senhor fez Paulo perder a sua visão física para que ele pudesse ter visão espiritual. A Bíblia diz que Paulo fica 3 dias cego, sem poder enxergar. Deus manda um cristão, um servo dele, daquela cidade, ir lá falar com Paulo. E dizer para ele o que ele tinha que fazer. Dizer para ele que até então ele estava andando, perseguindo a Jesus. E que agora ele teve um encontro com o Senhor. E que de doravante, daquele momento em diante, Paulo devia se colocar a serviço de Deus. Paulo estava sendo chamado pelo Senhor para fazer a obra de Deus. Então, queridos, quando o Senhor Jesus aparece no caminho de Damasco, ele deixa Paulo cego para que ele pudesse ter a visão de Deus. E após Paulo passar a enxergar com os olhos espirituais, o Senhor diz para ele ir fazer a obra, pregar o Evangelho. E o Senhor diz: vá abrir os olhos dos que estão cegos e convertê-lo das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus. Isso está em Atos capítulo 26, versículo 18. Diz a Bíblia: vai para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e a herança entre os que são santificados em mim. Queridos, a falta de visão mantém as pessoas nas trevas, sob o poder de Satanás, e somente após os olhos serem abertos, as pessoas reconhecerem o seu estado e se converterem a Deus, é que podem ser libertas. É o estado em que o ser humano se encontra quando está longe de Deus. É o estado que todos nós já encontramos um dia, quando não conhecíamos a Deus. Cada um de nós, um dia, quando conhecemos o Evangelho, a gente viu aonde a gente estava e as trevas que nós vivíamos. Mas hoje o Senhor está dizendo para nós que nossa visão, ao longo da caminhada cristã, aqueles que estão caminhando com Deus já há uma longa caminhada, o Senhor está dizendo que nossa visão foi embaçada, foi encurtada, foi atrapalhada, enfim, não estamos mais enxergando como devíamos enxergar. Essa é a mensagem do Apocalipse, que a nossa visão precisa ser restaurada, precisamos voltar ao primeiro amor, precisamos voltar a ter uma visão correta do Senhor. Então, essa é a mensagem. E o Senhor mostra para Paulo que Paulo, primeiro, mesmo sendo religioso, precisava enxergar espiritualmente, porque ele não estava enxergando. Paulo não conhecia Jesus, Paulo não conhecia Deus. Paulo era religioso, Paulo conhecia a Bíblia, Paulo ensinava a Bíblia, mas Paulo não conhecia Jesus Cristo. Queridos, mais que conhecer a palavra, mais que ser religioso, mais que estar na igreja, Deus está insistindo conosco para que possamos conhecê-lo, conhecer sua revelação, conhecer sua palavra. Queridos, Deus pega Paulo, que estava contra Deus, perseguindo o Senhor, abre os olhos dele, dá a sua revelação, e esse homem extraordinário, que após ter a revelação de Deus, ele escreve quase metade do Novo Testamento. A partir de parte do livro de Atos, depois Romanos, Coríntios,
e Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo e por aí vai. As cartas, boa parte das cartas do Novo Testamento, falando, Paulo teve visão clara do Senhor Jesus, visão clara da salvação em Jesus, da salvação pela graça. Paulo teve uma visão clara e completa da igreja, da fundação da igreja, do que é a igreja, que a igreja é todos os cristãos na terra que seguem a Jesus, que nasceram de novo. Paulo teve uma visão correta da igreja, Paulo teve uma visão correta do Senhor Jesus como cabeça da igreja, Paulo teve uma visão correta de toda a salvação e do processo de salvação, Paulo teve uma visão correta dos dons espirituais, Paulo teve uma visão correta do viver cristão, da nova vida, da santificação. Paulo teve uma visão correta de como devemos viver como cristãos, como filhos de Deus, como pessoas na igreja, como membros do corpo de Cristo, como pais, como filhos, como empregados, como marido, como mulheres. Enfim, o apóstolo Paulo teve uma visão completa. Deus deu a ele uma visão completa sobre a sua vontade e sobre o seu reino. Queridos, essa semana tivemos a oportunidade de compartilhar com os irmãos Romanos 12. O Senhor falando ali para nós, Paulo dizendo: rogo-vos, irmãos, pelo amor de Deus, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e que não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar qual seja a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Queridos, Deus quer que tenhamos uma visão correta dele. Deus deseja que nós possamos nos colocar como sacrifício vivo. Não é mais sacrifício de animais. Deus agora espera de nós. Nós que já aceitamos Jesus, que nos entregamos a ele para a salvação. Agora ele espera que nós nos entregamos para sermos transformados na sua imagem e semelhança, para sermos totalmente curados, para sermos totalmente restaurados e para sermos usados como instrumentos na mão de Deus, assim como o apóstolo Paulo foi. Primeiro, para andarmos na luz como Jesus está na luz, para sermos pessoas nascidas de novo, nascidas de Deus, cheias de Deus, e pessoas que tenham a luz de Deus e que transmita a luz de Deus a esse mundo perdido. Veja como que o mundo está. O mundo está tal qual Paulo fala em Efésios 2, 1-6. Paulo diz assim, falando para os cristãos de Éfeso: Ele vos deu vida, Ele, Jesus, vos deu vida, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos, ou seja, todos nós, inclusive o Paulo, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Esse era o nosso estado, e esse é o estado daqueles que ainda não conhecem Jesus. Mas Deus, diz o apóstolo, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, porque pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Queridos, essa era a situação nossa quando não conhecíamos Jesus, e essa é a situação de todos aqueles que ainda não conhecem Jesus na sua vida pessoal, que não se entregaram, que não tiveram o toque de Deus na vida, que não tiveram a experiência que Paulo teve no caminho de Damasco. Paulo era religioso, mas não conhecia Jesus na vida prática. Não conhecia Jesus de ouvir, de sentir e de ser tocado. É isso que Deus quer de nós, queridos. Deus quer se revelar para mim e para você, de maneira que transforme as nossas vidas, transforme o nosso olhar, transforme os nossos ouvidos, transforme o nosso coração, transforme a nossa maneira de pensar, de viver, de agir,
Enfim, Deus quer fazer de nós verdadeiramente novas criaturas. E mais que isso, Deus quer usar a minha vida e a sua vida na unção do Espírito, no poder do Espírito, para vivermos uma vida que agrada a Deus nessa terra. E só conseguimos isso através do poder do Espírito Santo. E só conseguimos transmitir o Evangelho de Jesus, o Evangelho de salvação, o Evangelho que é o poder de Deus, através do poder de Deus. Queridos, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 14 a 18, ele diz que os judeus, seus patrícios, continuavam cegos até o dia em que Paulo estava pregando. Ele diz que até aos dias de hoje, os dias que ele estava aqui na terra, pregando o Evangelho, os judeus, seus patrícios, continuavam cegos, embora tivessem a Bíblia na mão. E Paulo diz que a razão pelas quais eles continuavam cegos, ele diz porque somente Cristo pode remover o véu que atrapalha a visão. Veja o texto de 2 Coríntios 3, 14 a 18. Por isso, a mente dos israelitas se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lido a antiga aliança, visto que não foi retirado, porque somente em Cristo é que o véu pode ser removido. Queridos, se Jesus Cristo não se manifesta para o apóstolo Paulo, não derruba Paulo do cavalo, não manifesta a sua glória, a sua luz tremenda, para apagar toda a visão errada, religiosa de Paulo e trazer para ele uma revelação nova, a visão de Deus, Paulo teria continuado cego como os seus patrícios. Porque, queridos, é como ele diz, existe um véu que cega a visão espiritual da pessoa. Seja o religioso com a Bíblia, seja quem não tem religião nenhuma. O ser humano sem Deus, ele vive nas trevas. Há um véu que cega a visão da pessoa. Ele não consegue entender o projeto de Deus, não consegue entender Deus. A Bíblia para ele é um livro complexo, ele não consegue entender a palavra de Deus. Isso acontece com as pessoas que não conhecem ainda Jesus Cristo, mas muitas vezes acontece com aqueles que estão com a Bíblia na mão. E é o caso do apóstolo Paulo antes de se converter, é o caso dos seus patrícios judeus. E Paulo diz que até na sua época, embora ele tivesse se convertido, ele diz que os seus patrícios, os judeus, continuavam cegos, porque o véu que estava sobre os seus olhos ainda continuava sendo posto, porque só Jesus Cristo remove. Meu querido irmão, aonde você estiver, meu amigo, aonde você estiver, somente Jesus Cristo pode remover o véu da minha visão, o véu da sua visão espiritual, para escancarar a nossa visão para as coisas de Deus. Olha que coisa impressionante. Mesmo os judeus religiosos ainda continuavam cegos para a visão de Deus. E tem mais uma. O apóstolo Paulo também diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 a 6. Ele diz o seguinte: Satanás, o Deus desse século, o Deus dessa era perversa, cegou o entendimento dos descrentes, dos que não creem, a fim de que não vejam a luz do Evangelho e da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Queridos, entendam uma coisa, a incredulidade, a dúvida é o campo fértil para a ação de Satanás. Preste atenção. A dúvida, a incredulidade na palavra de Deus é campo fértil para Satanás entrar e causar cegueira, criar confusão na mente da pessoa, criar um monte de embaçamento na visão, criar confusão e ele não enxergar o que está sendo mostrado, trazer cegueira e a pessoa continuar na cegueira espiritual. Então, precisamos prestar muita atenção nisso. Os judeus continuaram cegos na época de Paulo. O povo judeu continuou cego nesses 2000 anos, queridos. Eu falei no estudo anterior as consequências que os judeus vêm pagando nesses 2000 anos pela cegueira espiritual, terem rejeitado o Senhor Jesus. Eu disse isso para vocês, 2000 anos sem pátria, 2000 anos de sofrimento.
Por quê? Cegueira espiritual, incredulidade. Satanás aproveita a dúvida, Satanás aproveita a incredulidade. Pessoas que querem questionar Deus, questionar a sua palavra, pessoas que querem mil explicações sobre a palavra de Deus, criam um monte de dúvida para entender a palavra de Deus, criam um monte de obstáculo. O que acontece? É um campo fértil. Incredulidade, dúvida, é um campo fértil para Satanás semear as suas trevas. Veja bem, a Bíblia diz que o Satanás, o Deus desse século, cegou o entendimento dos descrentes, dos que não creem, dos incrédulos, a fim de que não vejam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Queridos, quando o coração do ser humano se torna duro e insensível, se torna desinteressado, tem má vontade com as coisas de Deus, Deus não traz revelação. O Senhor Jesus diz que ele veio a esse mundo para falar, ele diz que para os judeus, ele falava por parábola, por figura, por comparação, para que vendo não enxergasse e escutando não ouvissem. Então nós devemos ter cuidado, porque quando a gente endurece o coração para as coisas espirituais, quando a gente fecha o coração, quando há desinteresse, quando há incredulidade, quando há dúvida, quando há má vontade, desinteresse para entender as coisas de Deus, quando não há interesse para chegar para Deus e dizer: Deus, Senhor, eu quero enxergar, Senhor, eu sei que sem ti eu sou um cego, eu quero enxergar. Quando falta humildade, queridos, para chegarmos para Deus e reconhecer a nossa cegueira, a nossa situação e querermos a visão de Deus, quando a gente se orgulha e acha que a gente enxerga, o que vai acontecer é o que Jesus disse aqui em Mateus 13. Por isso lhes falo por meio de parábola, para que vendo não enxerga, e escutando não ouvem, e muito menos compreendam. Por quê? Diz a Bíblia, porque o coração estava insensível, endurecido, desinteressado das coisas espirituais. Veja o que Jesus diz em Mateus 13:15. Porque o coração desse povo se tornou insensível, duro, de má vontade para ouvir, não tem interesse de ouvir, tem má vontade para ouvir com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, ou seja, se não fosse a má vontade para ouvir, fechar os olhos, a insensibilidade do coração, se não fosse isso, disse o Senhor, se não fosse isso, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, e se converteriam, diz o Senhor, e eu os curaria. Queridos, quem sabe eu e você não esteja doente em alguma área hoje, aqui onde eu estou, e você aonde você está. Seja doença no corpo, seja doença na alma, seja doença no espírito, seja problemas emocionais, físicos, espirituais, seja problema na área financeira, na área sentimental, na área profissional. Quem sabe tenhamos área de nossas vidas, ou muitas delas, que precisam ser curadas. Mas Deus está dizendo que se nós não desejarmos, se nós não quisermos abrir o coração, abrir a nossa visão para o que Deus está falando, Ele não vai nos curar. Queridos, a cura passa por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Jesus disse que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E ele diz: a minha palavra é a verdade. Então, queridos, primeiro abrir os olhos, abrir o coração, com muita vontade, com muita boa vontade, com interesse para as coisas espirituais, para que Deus revele para nós o nosso estado, a gente possa se convencer do pecado através da ação do Espírito Santo. A palavra fala a vontade de Deus, o que é certo, o que é errado. O Espírito Santo nos convence do pecado e quando a gente se arrepende, nós somos curados por Deus. Vemos que a cura e a restauração estão interligadas com o ouvir e entender com o coração. Por isso o Senhor diz que felizes são os olhos que veem e que ouvem espiritualmente de forma adequada para ser curado. E o Senhor ainda acrescenta: porque muitos profetas e justos desejaram ver o que nós estamos vendo e não puderam ver. Onde é que está isso? No mesmo texto de Mateus 13, agora o 16 a 18. O Senhor Jesus diz assim, falando sobre a dureza do coração do povo, ele diz: felizes são os olhos de vocês que veem e os ouvidos que ouvem. Porque eu vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês veem
e estão vendo, mas não viram e não ouviram o que vocês estão ouvindo. Por isso, ouçam. Ou seja, querido, feliz aquele que está ouvindo a voz de Deus hoje. Querido, Deus está falando comigo aqui. Deus está falando com você, aí onde você está. Como está a sua vida com Deus? Como está a sua vida com Deus? O Espírito Santo está falando com você aí agora, aonde você está. Você já entregou sua vida para Jesus? Você já aceitou Jesus? Você já se interessou pela palavra de Deus? Você está interessado pela palavra de Deus? Você gasta tempo lendo a palavra de Deus? Você gasta tempo orando e buscando revelação da palavra de Deus? Você gasta tempo buscando o Senhor Jesus para que Ele abra os seus olhos? O Senhor diz, bem-aventurado os que ouvem e os que veem a palavra que está sendo revelada. Porque muitos profetas do Velho Testamento e muitos santos, muitos justos, quiseram ouvir essas mensagens, mas para eles não foi pregada. Mas para você está sendo pregada. Para mim, para você, para o Brasil, para o mundo, Deus está falando. Deus está falando de muitas maneiras, até mesmo através das circunstâncias. Portanto, querido, precisamos ouvir a voz de Deus. Queridos, o Senhor Jesus ainda diz que o desinteresse pelas coisas espiritual vai trazer julgamento. João 9,39. O Senhor diz o seguinte: eu vim a esse mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Olha que coisa, eu vim para julgamento, para fazer com que quem é cego veja e quem diz que vê se tornem cegos. Por que isso? Porque aqueles que se acham cegos hoje, reconhece que com a sua visão não enxergam nada de Deus. Esses Deus quer fazer enxergar. Mas aqueles orgulhosos e arrogantes que acham que sabem tudo e que conhecem Deus, Jesus está dizendo, esses que acham que enxergam vão ficar cegos, porque eu estou vindo a esse mundo para trazer juízo. Justiça, fazer com quem está cego enxergue e quem acha que enxerga fique cego. Queridos, portanto, a cegueira espiritual resulta do fato do ser humano não reconhecer que a sua visão não serve para enxergar o mundo espiritual, não entender que Satanás é capaz de cegá-lo e que somente a luz vinda de Deus pode iluminar o caminho do ser humano. Por isso Jesus diz em João 9,5, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E ainda repete no João 8,12, falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo, mais uma vez, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Queridos, você está andando em trevas ou está andando na luz? Você está andando com Jesus Cristo ou está andando sem Jesus Cristo? Se está andando sem Jesus, permita-lhe dizer, você está nas trevas. Sem Jesus, sem a palavra, sem o Espírito Santo, nós estamos nas trevas. Mas, queridos, sabe, Jesus tem uma palavra muito especial para mim e para você, mais uma vez nesta manhã. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, preste atenção, e a condenação é esta, que a luz que é Jesus veio ao mundo, a luz veio ao mundo, que é Jesus Cristo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Querido, a condenação é esta. Jesus está vindo, veio ao mundo e continua se manifestando para ser luz na minha vida, ser luz na sua vida. Mas se nós rejeitarmos essa luz, se nós amarmos mais as trevas desse mundo do que Jesus Cristo, a condenação já está estabelecida. Já estamos condenados. Quem nele crê não é condenado. Quem não crê já está condenado. Porque não crê no unigênito Filho de Deus. E por quê? Porque ele é a luz que veio ao mundo. Mas os homens estão amando mais as trevas do que a luz. Querido, nosso amor está onde? Em Jesus Cristo, sua palavra, seu reino ou nas coisas desse mundo? Estamos gastando o nosso tempo aqui, as 24 horas do nosso dia, com o quê? E com quem?
Quanto tempo você gasta com Deus? Quanto tempo você gasta com a leitura da Bíblia? Quanto tempo você gasta com oração? Quanto tempo você está gastando com as coisas espirituais? Você está procurando buscar luz para a sua vida, buscar a revelação, buscar a presença, buscar o poder, buscar a glória do Senhor? Ou você continua nas trevas? Eu mencionei na semana passada, Jesus olhando para Jerusalém, dizendo, chorando sobre Jerusalém e dizendo para Jerusalém: ah, se você conhecesse ao menos esse dia a tua paz ao que pertence, mas isso agora é encoberto aos teus olhos. Virão dias em que teus inimigos te cercarão com trincheira, te sitiarão e te estreitarão de todos os lados, te derrubarão, a ti e os teus filhos dentro de ti, e não vai deixar pedra sobre pedra que não seja destruído, porque você não conheceu o tempo da sua visitação. Queridos, hoje é o tempo da visitação, para a minha vida e para a sua vida, aí aonde você estiver. Hoje é o tempo da visitação. Se você ainda não aceitou Jesus Cristo, hoje é o tempo de aceitá-lo. Se você ainda não se entregou a Jesus, hoje é o tempo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Só que tem uma coisa, quem crê nele não é condenado, mas aquele que não crê já está condenado. Porque Jesus é a luz, Jesus é o caminho, Jesus é a salvação. Sem Jesus não há salvação. Sem Jesus nós já estamos perdidos, porque Ele é o único meio de salvação. E sem Ele nós já estamos perdidos. Já estamos perdidos aqui e estaremos perdidos quando a vida terminar. Queridos, as tempestades que vieram sobre Israel e deixaram eles 2000 anos destruídos, é as tempestades que continuam vindo sobre as nossas vidas. É as barragens que continuam se estourando, queridos. São as barragens que continuam se estourando nos nossos dias. Por isso, querido, precisamos cuidar com o tempo da visitação. Porquanto o Senhor diz para Israel, vocês vão sofrer tremendamente, porque não conheceram o tempo da visitação. Amados, hoje é o tempo da visitação de Deus. Se você não tem Jesus na sua vida, é tempo de aceitá-lo agora, aí onde você estiver. Não perca mais um minuto, dobre o seu joelho, fale com Deus agora, se entregue a Jesus Cristo. Você não sabe se eventualmente alguma barragem desse mundo pode cair sobre a sua vida, e a sua vida pode terminar a qualquer momento. Por isso, se prepare. E você, querido irmão, querida irmã, onde estiver, como está a sua vida com Deus? Está caminhando com Deus? Jesus Cristo é a sua luz? Como está a sua vida com Deus? Hebreus diz, convém atentar com mais diligência, capítulo 2, para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Precisamos atentar com diligência, com zelo, com atenção, com urgência, com pressa, para as coisas que estamos ouvindo, para que em tempo algum nos desviemos dela. Querido, em que grupo nós estamos? Dos que estão na luz, vieram para a luz e andam na luz para ter visão espiritual correta, ou dos que amam mais as trevas, que continuam nas trevas e permanecem nelas? Em que grupo nós estamos? Eu e você. Nos que andam na luz com Jesus, a luz da palavra, a luz do Espírito Santo, a luz de Jesus, ou estamos andando segundo o mundo? Em que grupo eu e você está? Em que grupo, meu querido, minha querida? Em que grupo nós estamos? É a pergunta de Deus nesta manhã. Em que grupo você está? Só existe dois reinos, o de Jesus e o de Satanás, o das trevas e o da luz. Em que grupo nós estamos? Com Jesus é quem anda com Ele, é quem decidiu largar tudo, renunciar ao pecado, renunciar ao mundo para andar com Ele. Em que grupo nós estamos? Dos que andam na luz ou dos que andam nas trevas? Como está a sua vida com Deus? A palavra de Deus é o seu guia, é a lâmpada dos seus pés, ou você nem a lê? Você nem a medita, você sai correndo de manhã cedo, volta correndo, começa o dia seguinte e a palavra de Deus está aí na sua casa empoeirando. Como está a sua vida com Deus? O Senhor Jesus diz para Paulo que ele veio para nos transportar do reino das trevas para o reino, como nós já vimos lá. Tirar a gente das trevas para o seu reino, do reino das trevas para o reino da luz.
A palavra do Senhor Jesus para nós esta manhã é: levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Efésios 5, 11, 14, eu concluo com essa palavra: não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-a. Queridos, não é para ter contato com as obras das trevas, é a palavra para os cristãos. Não ande com as obras das trevas, não ande. Não vos comuniqueis com as obras das trevas, mas condene as obras das trevas. Se posicione como filho de Deus, saia das trevas, se posicione contra as trevas. Porque o que eles fazem em oculto, até dizer é torpe, mas todas essas coisas se manifestam e elas são condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta, pelo que diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Efésios 5, 11 a 14. Queridos, é a palavra para nós esta manhã. Desperta tu que dorme ainda, aonde você está. Para mim aqui, Pedro, e a todos vocês aonde estiver, meu filho, desperta tu que dormes, levanta do meio dos mortos. Queridos, o mundo continua morto no pecado e Cristo te esclarecerá. Mas levanta, levanta, toma a decisão, saia de onde você está, levanta, aonde você estiver aí agora. Meu querido, a palavra é: levanta, querido, toma uma decisão. Toma posição. Se você viveu até hoje a vida te levando, o mundo te conduzindo, é hora de tomar decisão ao lado de Jesus. Vamos orar. Curva a sua cabeça. Obrigado, Pai, por esta palavra. Abençoe, meu Senhor, meu Deus, cada um que ouviu esta santa palavra. Senhor Jesus, tu nos desafia a voltar para ti, a andarmos na luz, a ser guiados pela luz, a estarmos na luz, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, que essa pessoa, esse irmão, essa irmã, essa pessoa, aonde estiver ouvindo essa palavra, que o Santo Espírito esteja tocando agora e que ele tome uma decisão, que ele levante dos meios dos mortos e venha para a luz, venha para andar com Deus, venha andar com Jesus Cristo, porque só tu, Senhor, és a luz do mundo. Nós te agradecemos por tudo, pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém.